Bom, vamos lá. Nós estamos vendo um grande desastre do Haddad na economia. E o primeiro desastre, acho que é o mais óbvio de todos, é aquela promessa que ele não vai conseguir cumprir, que o Lula, inclusive, tenta minimizar como não sendo importante, que é o alcance do déficit zero. Haddad, quando propôs o fim do teto constitucional, né, do teto de gastos, ele disse que a substituição, que seria a âncora fiscal, ou o arcabouço fiscal, que eu prefiro chamar de calabouço fiscal, ele diria que substituiria este teto e, substituindo este teto com novas regras mais flexíveis, permitindo maiores gastos, etc., ainda assim seria possível alcançar o déficit zero. O que é o déficit zero? É a dívida zero, zerar a dívida do Brasil, deixar as contas limpinhas, nos conformes. É evidente que isso não seria possível, porque o que permitiria o déficit zero era o teto de gasto que ele destruiu, e era o que dava confiança para a nossa economia nacionalmente e internacionalmente. Agora ele percebeu que não vai conseguir, não está respondendo à imprensa como vai fazer a manobra para tentar alcançar esse déficit zero, nem diz mais se buscará alcançar o déficit zero, e o presidente da República, para não ter que se comprometer, diz que isso não é importante. É óbvio que isso levou a confiança do Brasil às bancarrotas. Não existe investidor internacional hoje que confie que o Brasil possa cumprir com a sua própria palavra, porque nós somos uma vergonha internacional do ponto de vista econômico, e os empresários brasileiros estão preocupadíssimos, porque sabe que vem uma crise internacional e sabe que nacionalmente nós não fizemos a lição de casa, e isso vai dar ruim, e sempre dá mais ruim para os mais pobres. Perfeito. Léo, com base no que o Holliday acabou de falar e com base também no que está acontecendo na Itália, por exemplo, que caiu na economia, no ranking da economia, fazendo o Brasil assumir agora em dezembro a nona economia do mundo, tá? Por um tropeço da Itália. Junto com essa informação, mais o que o Holliday acabou de falar sobre o ministro Haddad, você tem 2 minutos para refutar ou mostrar suas ideias. Não, maravilha. E aí cabe desmistificar algumas coisas. Primeiro, o Brasil não se tornou a nona maior economia do mundo em detrimento da Itália. O Brasil se tornou a nona maior economia do mundo porque foi o segundo país que mais cresceu este ano no mundo. E aí, meus senhores, eu trago aqui para vocês alguns tópicos importantes. Dentre eles, o fato de que foi o menor preço de carne bovina nos 5 anos. O PIB cresceu 1,9%, superando as expectativas só no primeiro semestre. A gente pode falar da previsão da inflação, que só cai e caiu 5,71% esse ano, inclusive superando as expectativas do mercado financeiro. O IGPM registrou quedas de preços de 1,84% no primeiro semestre. A taxa de desemprego caiu 8,5% no primeiro semestre. O agro teve o maior superávit no Brasil nos últimos 30 anos, com 21,6% de crescimento, fora a retomada do Minha Casa... Rapidamente, você tem a fonte do que você está vendo? De tudo, inclusive você que está em casa, basta dar um Google que acha com extrema facilidade. Então, a realidade, a retomada do Minha Casa Minha Vida, 880 moradias só no primeiro semestre, enfim. Então, o que acontece? Existe muita notícia, muita fofoca, muita conversinha, mas a realidade é uma só. Pesquise, se informe, saiba onde você está procurando, onde você está lendo, porque no Brasil hoje existe uma guerra de narrativas, e a realidade é uma só. E veja, eu não estou fazendo juízo de valor sobre Lula, sobre Bolsonaro, mas Fernando Haddad superou as expectativas, inclusive do mercado financeiro, inclusive da Faria Lima, que é o que há de pior no Brasil. Superou as expectativas, porque existe um trabalho técnico. Inclusive, muitos setores da esquerda criticam o Fernando Haddad por conta dessa postura técnica e dessa postura com parcimônia. Agora, o Brasil finalmente, depois de 4 anos de pesadelo, volta a respirar pelo menos um pouquinho, e a despeito de todas as dificuldades,
sobretudo, às estabelecidas dos últimos 4 anos. Por favor, Holiday, Posso ir? sua tréplica, claro. Absolutamente todos os dados que o Grandini trouxe aqui são herança do governo Bolsonaro. Absolutamente todos os dados. Ele se esquece que o governo atual está há 11 meses no poder e acabou de sair um governo que ficou 4 anos no poder. É evidente que medidas tomadas ao longo de 4 anos têm efeitos nos governos seguintes. Assim como o Lula lá em 2003 surfou na onda de reformas que tinham sido feitas no governo Fernando Henrique Cardoso. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. O agro, né? O agro bateu vários recordes, etc. O que este governo, qual foi a política pública deste governo em prol do agro? Se você perguntar para ele, vai ter que jogar no Google, porque ele não vai saber. Não vai saber. E não vai saber por quê? Porque não tem. A única política pública desse governo em prol do agro é a invasão de terra. É patrocinar o MST para cometer crimes no campo, invadindo terras que são produtivas. É óbvio que o agro está dando certo, porque o agro sempre foi a locomotiva do nosso país, sempre fez com que nós liderássemos rankings internacionais nessa área de commodities. Inclusive, é o setor que possibilita a comida minimamente barata na mesa do trabalhador. Porque se dependesse dos orgânicos que o MST, que o PT defende, que provavelmente o Grandini defende, a maioria dos pobres não teriam condições de comprar. E isso, óbvio, acaba impactando no preço da carne. Boa parte da taxa baixa de desemprego que nós vemos hoje também é por conta do governo Bolsonaro, por conta de medidas como, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, que facilitou a abertura e fechamento de novos negócios, tornou muito mais dinâmico a criação de empregos, e tudo isso está em risco porque o governo não vai conseguir alcançar o déficit zero, não quer colocar na lei esta meta. Inclusive você pode perceber que ele não falou do alcance do déficit zero, porque o governo não sabe como vai conseguir, e isto é gravíssimo. Isso vai impactar principalmente no bolso do mais pobre. Além disso, nós temos um problema muito grande, que é o fato deste governo acreditar que só é possível ajudar os mais pobres aumentando cada vez mais os gastos. Aumentar os gastos significa mais impostos, e não é à toa que a reforma tributária que este governo está defendendo vai aumentar os impostos, principalmente no setor de serviços, porque eles precisam compensar o desastre econômico que eles estão fazendo. Esse ano ainda pegou boa parte da herança daquilo que Paulo Guedes fez no Ministério da Economia, das heranças positivas da economia, apesar da pandemia, é bom que se diga. Agora, a partir de 2024, essas heranças vão acabar diminuindo. No final desse ano, inclusive, essas heranças já estão diminuindo. O preço da carne, que ele tanto se orgulha de falar, que é o menor em 4 anos, etc., as expectativas para este final de ano, para o Natal aí da galera, é um preço da carne bovina mais cara nos supermercados. Tem reduzido no campo, mas no supermercado não tem acompanhado essa redução. Ou seja, a lição de casa não está sendo feita, e nos próximos anos nós vamos ver as consequências disso.